Então, se você teve oportunidade de ver a aula número 1, você viu que lá nós introduzimos o curso auxiliar de escritório e a série chamada auxiliar de administração. Todo administrador tem 4 funções básicas, independente se ele é um MEI, um microempreendedor individual, se ele é dono de um pequeno negócio já com a equipe de 5 a 10 pessoas, ou gestor de uma fábrica, de uma empresa grande. Eu sou administrador? Sou. Então, existem 4 funções básicas que todo administrador deve fazer. Primeira delas, planejar. Depois, organizar. Aí vem liderar ou dirigir e controlar. A primeira aula nós focamos isso aqui, a organização. Porque o curso número 1, o auxiliar de escritório, ele está lá junto do gestor e como auxiliar para aquele ambiente de escritório, ele vai ajudá-lo a ter um ambiente de trabalho que proporcione produtividade. Sendo organizados, somos mais produtivos. Foi o tema da aula número 1. Depois tivemos a aula 2 de ontem, onde nós mostramos que o auxiliar de escritório ele vai ajudar o gestor na parte de planejamento. E você vai ver que a aula de hoje e as aulas seguintes vai estar voltado para essa parte de liderança, principalmente quando o gestor estiver fazendo uma reunião, aí lá está você como auxiliar dele, auxiliar de administração, auxiliar de escritório, ajeitando o ambiente, pode ser o próprio escritório ou uma sala de reunião específica, é o tema da aula de hoje, e depois sobre o controle de arquivos, de documentos, e você vai ver ainda, por isso que assista às próximas aulas 4 e 5, e não só as próximas aulas, o curso como um todo. A ênfase da aula 1 sobre a organização do escritório é você deixar no ambiente de trabalho só o que é útil, organizar sempre e fazer a limpeza. Isso é um programa, é até um treinamento chamado 5S, muito usado em fábricas, mas para o ambiente de escritório nós vamos trabalhar com esses 3. Ao chegar no ambiente de trabalho, veja se todos os itens estão lá. Se tem um item, uma máquina, um equipamento que está lá, mas não é do ambiente, descarte, remova, leve para outro lugar, esteja ali só o que for útil. Aí você organiza e, evidentemente, coopera para a limpeza do escritório. Essa parte da higiene e da disciplina, na verdade, se você praticar o UOL, senso de utilidade, de organização e de limpeza, você chega a essas outras. Um ambiente limpo, organizado, promove saúde, promove higiene e, claro, vai ter que ter disciplina. No auxiliar do escritório, na aula 1, nós enfatizamos isso e tem toda uma aula disponível para você aqui no nosso canal no YouTube. Na aula 2, sobre a parte de planejamento, nós vimos a importância de você saber lidar com a agenda para o gestor. Existe a nossa agenda pessoal, mas há também a agenda executiva. A agenda executiva é necessária para que se tenha um bom planejamento e organização das rotinas profissionais. Essa ferramenta, chamada de agenda executiva, ela possibilita que se tenha uma visão global de todas as responsabilidades do administrador, do executivo, do gestor, e auxilia na priorização das tarefas mais urgentes e também otimiza o tempo de trabalho nas organizações. Por isso que nós falamos na aula de ontem a importância de você saber usar a agenda, mesmo que seja a agenda pessoal, a agenda sua, de papel. Mas é bom você melhorar um pouco da agenda pessoal de papel, aprenda a usar, por exemplo, aplicativos como o Google Agenda ou o Trello, porque o executivo, sendo a qualidade de auxiliar de escritório, às vezes o gestor, que a gente chama aqui de executivo, está ausente da empresa e se comunica com você de forma online. A ênfase, então, das 2 primeiras aulas está nesses 2 livros que nós indicamos para você. Durante esse ano, leia o livro chamado O Poder do Hábito. Na verdade, qual é a mensagem desse livro? Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você lê,
porque isso vai virar pensamentos, e os pensamentos vão gerar palavras. Cuidados com as palavras que você está falando, se elas vêm mediante uma leitura, tenha cuidado porque essas opiniões que você está tendo, formadas por um hábito de leitura, essas opiniões, essa fala sua, pode virar atos, pode virar atitudes. E cuidado com as suas atitudes, pois se elas forem conscientes e com disciplina, vira hábito. E há um poder de um hábito. Então, se eu aprendi a ter hábitos saudáveis, eu posso ser um excelente auxiliar administrativo. Daí o outro livro que nós indicamos foi Arrume a Sua Cama. Pequenas atitudes que podem mudar a sua vida e talvez o mundo ou uma empresa. Se você aproveita o tempo que se chama hoje para ler algo que vai melhorar o seu pensar, e esse pensar vai lhe ajudar você a ter opiniões diferentes, baseadas em algo que você leu, viu ou escutou, e isso você se conscientiza que precisa ter novos hábitos, como ao amanhecer, vou pelo menos arrumar uma cama. Mesmo se o dia seja ruim, pelo menos uma coisa boa eu fiz. E está lá registrado numa agenda. Sem registro não tem controle, e sem controle não tem gestão. Quando você registra, você controla, e isso tem gestão, e gestão, evidentemente, precisa sempre de um auxiliar. É chamado o curso de administração, de sigla PDCA. Todo administrador ele planeja, aí ele executa, mas ele tem que checar o que executou para agir, se está mantendo o curso certo ou se tem que mudar a rota. Portanto, assista as duas primeiras aulas, elas são fundamentais. Hoje, a aula 3 vai falar que, além de saber usar a agenda, além de saber manter um ambiente organizado, o que faz o auxiliar de administração que trabalha no escritório? Olha, geralmente ele é convidado para auxiliar nas rotinas do departamento pessoal da empresa. Departamento pessoal é quando a empresa contrata ou demite alguém, ou precisa dar férias, ou precisa fazer hora extra, fazer folha de pagamento, aí você é um auxiliar de alguém lá. E é o curso da semana que vem. Então, esse curso é fantástico. Além disso, você pode ser convidado para ajudar a parte contábil fiscal da empresa. Exemplo, a empresa vende ou compra com nota fiscal e precisa de alguém para dar o que a gente chama de entrada à nota. A nota, às vezes, chega e precisa de alguém que entre digitando no sistema da empresa. Claro que hoje tem sistemas muito modernos que com o leitor de código de barras, assim que chega já no estoque da empresa, o leitor já dá entrada e já entra direto no sistema, mas mesmo assim, alguém precisa guardar esses documentos contábeis de ordem fiscal, fora a parte financeira. Quantas a pagar, quantas a receber. Portanto, na semana que vem, vai ter esse curso de auxiliar do departamento pessoal e na outra, assistente financeiro, sabendo lidar também com documentos contábeis e fiscais. Um curso muito bom. Fechamos então, porque o auxiliar de administração, além de poder digitar essas coisas e documentos, ele pode ser convidado para trabalhar no telemarketing da empresa, como eu, aqui com o call center. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Telemarketing que nós chamamos de receptivo ou ativo. Receptivo, call center. O cliente liga para você, chateado, e você vai atendê-lo. Ou ativo, quando você faz vendas através do telemarketing, ou como auxiliar, muitas vezes você faz a agenda para vendedores. Aí você não está nem no telemarketing aqui, mas você já promove toda a agenda para pessoas. Hoje em dia tem um marketing nas redes sociais, as pessoas entram em contato, me interessei, aí quando cai no escritório, usando aplicativos como o WhatsApp e outros, Telegram, aí você precisa entrar em contato com o cliente. São as rotinas de escritório, são as rotinas auxiliar da administração que nós estamos falando durante o nosso. Você já viu a aula sobre
como deixar o ambiente organizado, limpo. Depois, como usar a agenda, com indicativos de começar a usar seu Google Agenda, ou Trello, ou a sua agenda física, mas hoje, todo gestor na parte de liderança, você lembra as funções básicas do administrador? Planejar, organizar, liderar e controlar. Quando ele vai liderar uma equipe, geralmente ele faz alguma reunião ou um evento. E ele precisará de um auxiliar. Aí você vai estar lá para organizar essa reunião, organizar o evento. Haverá alguns procedimentos que precisam ser feitos antes da reunião ou antes do evento, durante e depois. E esse auxiliar de escritório geralmente é a pessoa encarregada para fazer isso. Portanto, essa aula número 3, a gente quer mostrar agora dicas, noções básicas. E quando você for fazer uma reunião ou um evento, cuidados que você deve tomar aqui, pois o gestor, o administrador, vai confiar em você auxiliar para organizar isso. Então vamos lá. Sobre a primeira parte antes da reunião, o antes do evento. Faça o que a gente chama de edital de convocação, com antecedência. A reunião vai ser quando? Próxima segunda-feira. Eu já sei o dia da reunião, mas eu preciso saber o dia em que eu vou convocar os participantes da reunião. Se possível, padronize. A reunião, ela vai ser anunciada daqui a um mês e eu já preciso, com um mês de antecedência, começar a lembrar as pessoas que serão convidadas da reunião. Se possível, com feedback. Feedback é aquele retorno, aquela confirmação. Atenção, senhor, fulano de tal, estamos convidando Vossa Excelência para participar de uma reunião. Aí diz o dia da reunião, o local, no ambiente físico ou online, o horário, e aí ele vai dizer se vai participar ou não. Para você confirmar para com o gestor, ó, tem 30 pessoas aqui que vão participar da reunião, esse já confirmou que vai, esse disse que vai ver, esse ou não. Então é preciso esses cuidados durante a reunião. É o segredo está aqui. Até mesmo porque se é uma reunião e alguém estratégico da equipe não for convocado, isso pode dar problemas. Se for no caso de uma ONG, de uma associação, isso pode até mesmo invalidar aquela reunião, pois no estatuto é obrigatório que se diga a reunião deve ser convocada tantos dias antes e que os participantes tomem conhecimento. Se eu participo de uma determinada associação, ONG ou cooperativa e não for devidamente informado, aquela reunião pode ser questionada juridicamente, pois eu sou um participante estratégico, eu era um sócio daquela associação e não fui comunicado. Portanto, aquela ata de reunião pode não ter validade. Por outro lado, se a pessoa foi convocada, avisada, dado um feedback e não participou, aí o que houve lá, ele vai ter que aceitar as decisões. Portanto, você como auxiliar de escritório, entenda que a primeira função sua é, ao organizar uma reunião, ao organizar um evento, se preocupar antes em convocar de maneira assertiva os participantes. Claro, deixando dicas, onde é que vai ser, o endereço, se for um ambiente físico, se for online, o link para participar. Então, aqui é a etapa número 1 da nossa aula de hoje sobre como fazer reuniões ou eventos de forma assertiva. A segunda coisa é durante a reunião. Sim, existe, na verdade, tipos de reuniões cujo número de participantes definirá mais ou menos a condução da reunião. Uma coisa, você tem uma reunião com 6, 8 participantes. Outra já é de 8 a 20 participantes, mas avalie uma assembleia de um sindicato com 2.000 participantes. Então, isso influenciará, por exemplo, você que vai organizar ou auxiliar
na organização desse evento, dessa reunião, como é que vai ser a acomodação dessas pessoas. Eu preciso saber que durante o evento, o local, se for físico, se vai ter microfone, se está tudo ok, se vai ter água, se vai ter banheiro, deixar tudo organizado na parte física para que os participantes possam realmente fazer a reunião de maneira confortável, quando ela for física, ou se for online também, todos os equipamentos devidamente testados e acontecendo. Daí, passada essa parte, durante a reunião, é importante fazer o que a gente chama de a gestão do tempo da reunião. Ou seja, quem vai conduzir a reunião, que a gente chama de a presidência da reunião. Um lado secretariável, geralmente é com você, auxiliar de escritório. Você é a pessoa encarregada para estar anotando os pontos principais para registrar o que houve na reunião. Registrar as pautas, registrar o que foi debatido, registrar as decisões tomadas, registrar os encaminhamentos, o que fazer, como fazer, quem é o responsável, quando, tudo isso você está anotando. Além disso, a pessoa que vai presidir a reunião ou evento, ele precisa dar uma ordem da participação. Às vezes você assiste, por exemplo, uma sessão de uma Assembleia Municipal de Vereadores ou estadual de deputados ou deputados federais da Câmara, e você vê ali alguém dizer questão de ordem, seu presidente. O que é questão de ordem? Como é que vai ser o tempo de cada participante? Vai ser 3 minutos para cada um? Quanto fala? Como é que o outro faz para proceder? Como é que se escreve? Se não houver isso, a reunião fica improdutiva. Mas se tiver alguém que diz, olha, pessoal, nós vamos debater 3 assuntos, e vamos dar oportunidade aqui a cada um com tanto tempo. Quando a pessoa falar, os demais permaneçam calados. Aí se cita seu nome, você repete. Mas é importante todos saber as pautas e o ordenamento da participação e o tempo que cada um tem para que a reunião possa acontecer da forma assertiva e produtiva. No final, você, como o auxiliar do escritório, vai fazer a ata dessa reunião, vai registrar tudo isso e passar para os participantes a essência da reunião, que é o pós, que é o depois. Só que além da reunião física, existe hoje em dia a reunião remota. Quais são os cuidados? O mesmo. Escolha um lugar técnico, tá bom? A gente está aqui ao vivo e eu vou aproveitando esse momento aqui e com muita agilidade, vou fazer algo importante, que é não deixar a nossa live parar por questões técnicas do nosso computador, que já está sendo resolvido em instantes, ok? Não vai ter problema por falta de bateria do computador. Seguindo, eu estou na reunião remota. Quais são os itens técnicos que eu devo ter? Escolha um lugar que o fundo esteja compatível com a reunião, tá? Que não atrapalhe. Aí você vai fazer os testes de conexão, ou no meu caso aqui, cuidado para que não haja falha na bateria do computador, mas se tiver, ajeita rapidinho, e aí você vai pedir às pessoas a questão do ordenação, quem vai falar, saber usar a câmera, saber usar o microfone, quando precisar, o outro está falando, desliga o microfone, tudo isso o auxiliar de escritório ele pode ajudar. Então, antes da reunião, do mesmo jeito que na reunião presencial, ele vai definir as pautas, o objetivo, vai dizer quanto tempo cada um vai ter e, evidentemente, se necessário for, vai enviar algum material da pré-reunião para os participantes. E aí, durante a reunião, como conduzir, ele vai usar os recursos visuais vigentes, é o Google Meet, o Zoom, mas precisa ter alguém que registre e faça a ata da reunião, para que todos saibam depois o que foi decidido. Geralmente, ao término da reunião,
física, presencial ou online. Uma pessoa ficou responsável por redigir o resumo da reunião, chama de a ata da reunião, que é o registro do que foi discutido, das ações que precisarão ser feitas. É também usado o termo dos encaminhamentos devidos. E é onde entra o auxiliar de escritório. É alguém que vai ajudar o gestor nessa parte. O bom do online é que você pode gravar e depois fazer a ata. Finalmente, tal ata deve ser disponibilizada para todas as pessoas envolvidas.